Boa tarde a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. Hoje é feriado, Dia do Trabalhador, e hoje também é a nossa sexta espírita. Hoje de manhã a gente fez o estudo do Livro dos Espíritos e agora a gente vai fazer o nosso Evangelho no Lar, onde a gente vai se conectar com a nossa espiritualidade, com os nossos mentores, com o conhecimento também. Darling, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Então, quem está chegando, se quiser pegar um copo com um pouquinho de água para os nossos mentores fluidificarem, fiquem à vontade. A gente vai tomar essa água no final do nosso encontro. E antes da gente começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma pequena prece para a gente ficar no aqui e agora mais tranquilos. Então, você pode fechar os seus olhos, fazer uma respiração bem profunda. Quando você soltar o ar, relaxe os seus ombros também, relaxe a sua face. Se quiser, pode colocar um sorriso no rosto. E então nós vamos convidar os nossos mentores espirituais para estarem aqui conosco neste encontro. Nós vamos também agradecer a consciência divina pela oportunidade de estarmos aqui realizando mais um estudo, adquirindo mais conhecimentos, para a gente utilizar este conhecimento no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com as pessoas que nós amamos. Vamos agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Um bom estudo a todos. Podemos abrir os olhos. A todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Boa tarde, Anderson. Fabi, boa tarde, obrigada pela sua presença. Quem tem o livro em mãos aí, a gente está na página 48. E se essa é a sua primeira vez aqui, você quer acompanhar os estudos, as aulas anteriores, elas estão disponíveis no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, tá? Karina Manke. Então, se você quiser assistir os outros encontros, eles estão lá disponíveis. Nós estamos no capítulo 2. O tema principal do capítulo é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, nas aulas anteriores, a gente conversou sobre a vida futura. O tema de hoje, nosso próximo tema é a realeza de Jesus. Página 48. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na Terra? Fica o questionamento. O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade,
se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. E é nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, o rei dos artistas, o rei dos poetas ou dos escritores e por aí vai. Ou seja, esse título, né, de rei, ele é dado a todas as pessoas que, pela sua genialidade, se sobressaíram em relação a alguma atividade, em detrimento das outras pessoas, dominando então o seu século, se destacando no seu período em que estava vivo, né, na sua encarnação, e também influindo, interferindo, influenciando no progresso da humanidade. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo na maioria das vezes amaldiçoada. A realeza terrena se encerra com a morte do rei, certo? Então, a partir do momento que um rei aqui do plano físico morre, a realeza se encerra com a morte deste corpo físico, né? Desta encarnação. Agora nós temos, no entanto, a realeza moral, que ela é nascida no mérito pessoal e consagrada no tempo. Ela se consagra, ela se firma no tempo. E ela tem muito mais valor e muito mais importância do que aquela que efetivamente leva a coroa, do que um reinado, né, de um rei aqui, um rei francês, um rei britânico. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, então, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Agora eu vou precisar sublinhar aqui algumas partes desse texto que eu achei fantástico. Então, a primeira delas, né? Que o reino de Jesus não é deste mundo, todo mundo sabe. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? E sobre a questão aqui da realeza moral, que essa sim é consagrada no tempo, essa sim tem mais valor. Essa não se perde. Eu estava conversando com um seguidor antes sobre o que é temporário, né? A grande maioria das coisas, ela é temporária nas nossas vidas. Então, nessa encarnação, a gente está aqui no Brasil. Alguns terão uma condição financeira mais avantajada, outros terão uma condição financeira menos avantajada, outros terão mais poder, mais influência, outros menos. Teremos corpos diferentes e muitas vezes seremos subjugados por conta destes corpos ou por conta da nossa condição social. Tudo isso é temporário. E todas essas condicionantes que variam de encarnação para encarnação, porque uma encarnação nós podemos ser muito ricos e poderosos,
e bonitos, em outra encarnação podemos estar num país muito pobre, podemos ser pessoas muito pobres, sem condições de estudo, sem acesso à água encanada, a um alimento adequado. No entanto, todas essas experiências, essas condicionantes, elas estão servindo para a construção do nosso reinado, vamos dizer assim, espiritual, para o amadurecimento do espírito, para a aquisição de habilidades como paciência, resignação, humildade, fraternidade, amor, paz. Então, a realeza moral, ela é uma construção que é feita em cada experiência que nós temos, dependendo do espaço-tempo em que nós estamos, do contexto histórico, do país, do corpo. Seguindo então para o próximo tema, ele se chama o ponto de vista. Quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte. Então, é um aprendizado contínuo. A gente não vai desaprender tudo aquilo que a gente já aprendeu. E essa certeza, então, ela acarreta enormes consequências na moralização dos homens, uma vez que ela muda completamente o ponto de vista sobre a maneira como eles encaram a vida na Terra. Para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena se torna apenas uma rápida passagem, como se fosse uma breve permanência num país hostil. Então eu gosto de brincar que a gente está fazendo aqui uma viagem a trabalho. E não uma viagem a lazer. Ou seja, temos muito trabalho a fazer devido à nossa imaturidade espiritual. Então, que a gente possa aproveitar essa encarnação como, de fato, uma oportunidade de crescimento. Que a gente possa se esforçar todos os dias, buscar o nosso melhor todos os dias. Vou até sublinhar essa parte que é muito importante. Bom, vamos ver. E para toda aquela pessoa que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas então com mais paciência, porque a pessoa sabe que essa situação será de curta duração e que ela deve ser seguida por acontecimentos mais felizes. No tarô a gente tem uma carta que se chama a Roda da Fortuna, que é o arcano de número 10. Ou seja, a Roda da Fortuna, ela vai dizer o que pra gente? Que tudo passa, que a nossa vida, ela é feita de ciclos, de fases. Assim como as estações, assim como o dia e a noite. Assim como 1 minuto são 60 segundos, um dia são 24 horas. Quando a gente, de fato, internaliza esse aprendizado, por mais que a gente esteja passando por uma situação difícil na nossa vida, a gente entende que é uma fase. E que a gente, e mais ainda, né, se a gente for mais a fundo ainda nesse aprendizado,
que se a gente está passando por uma fase mais desafiadora, é porque existe alguma lição no meio dessa situação que a gente precisa aprender. Porque afinal é para isso que a gente está aqui na Terra, a gente veio para aprender. Cada situação que se apresenta nas nossas vidas, na verdade, é uma oportunidade para o autoconhecimento, para que a gente se conheça mais. Como que eu lido com essa situação? Entende? Eu posso lidar com a mesma situação de várias formas diferentes, infinitas formas diferentes. Então, por isso que eu digo que é uma oportunidade da gente se conhecer. E se reformar. Poxa, eu lidei com uma situação de um jeito que eu acho que foi meio imaturo. Então, se acontecer de novo, eu vou procurar fazer diferente. Eu vou procurar lidar de uma forma mais madura, mais consciente, mais amorosa, mais paciente, mais humilde. Então, com isso, com essa percepção de que tudo é passageiro, a morte deixa de ser assustadora e não é mais a porta de entrada para o nada. A vida, ela acontece em ato contínuo. O que perece é o nosso corpo físico. O que morre, né? O que desintegra é o corpo físico. O nosso espírito, ele permanece. Então, no caso aqui da morte ou do desencarne, ela passa a ser a porta de entrada para a libertação, permitindo ao homem, ou à mulher aqui, né, o ingresso em uma morada de felicidade, numa morada de paz. A pessoa, sabendo que está em um lugar temporário, recebe com mais tolerância as preocupações da vida, o que resulta em uma calma de espírito que suaviza as suas amarguras. Então, a pessoa que entende que, certo, eu estou passando por essa dificuldade na minha vida, mas eu entendo que é uma fase. Então, e que de alguma forma eu preciso aprender alguma coisa com essa situação, senão eu não estaria passando por isso. Nada acontece ao acaso, tudo tem um porquê de acontecer. Então, quando a gente tem essa visão, naturalmente a gente acaba tendo também mais calma, mais serenidade diante dos acontecimentos da vida, porque sabemos que é temporário. Agora, quando o homem não tem certeza da vida futura, ele concentra todo o seu pensamento, toda a sua energia na vida terrena, na matéria, dedicando-se inteiramente ao presente. Mas não no sentido de mindfulness, não no sentido de estar no aqui, no agora, pleno. Não, no sentido do presente, no sentido assim, o que eu preciso comprar, o que eu preciso conquistar, o que as pessoas estão pensando de mim. Acaba sendo uma visão mais limitada. Então, é nesse sentido de ter uma visão mais limitada sobre a sua vida, sobre os teus próprios desejos e anseios e objetivos na vida. Então essa pessoa ela não compreende que possam existir bens mais preciosos
que os da terra e age como uma criança que nada vê além dos seus próprios brinquedos. Assim, o homem faz de tudo para adquirir os bens materiais que, em sua visão, são os únicos que têm valor. A perda do menor dos seus bens causa-lhe um doloroso desgosto. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos, fazem de sua vida uma eterna angústia. Por quê? Porque se deixa levar pela vida terrena, pela vida aqui na matéria. Vivendo desse modo, a pessoa se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura que o acompanha em todos os instantes. Então, entende como aqui não é Deus, a gente vai caindo, a gente vai armando e caindo nas próprias armadilhas. Quando a gente se apega a somente a vida terrena. Então, as minhas preocupações são dinheiro, sucesso, relacionamento, poder, beleza. Eu só me apego ao terreno. Eu esqueço do espiritual. Eu me deixo ser levada pelas situações. Eu coloco a culpa das minhas amarguras, dos meus problemas, em outras pessoas, ou no mercado, ou em Deus, ou no governo, ou no cônjuge, enfim, no cliente. Eu me eximo da responsabilidade da minha própria vida. Então, essa é uma forma de você auto-infligir sofrimento. Porque a nossa realidade aqui, na verdade, ela é um ponto de vista. Tanto que é o nome do capítulo, né, do nosso tema, o ponto de vista. A mesma situação pode acontecer para várias pessoas, mas cada uma delas vai ter um ponto de vista, vai ter uma percepção diferente sobre aquela situação. Então, a nossa realidade, na verdade, é uma percepção. É a tua percepção. Anísia, seja muito bem-vinda. Leon, Isabela, Murilo, Fernanda, Rejane, Daniel, sejam bem-vindos. Sob o ponto de vista da vida terrena, tudo para aquela pessoa acaba tomando enormes proporções. O mal que alguém lhe faça, o bem que os outros recebam, tudo adquire aos seus olhos uma importância muito grande. É como aquele que está no interior de uma cidade e tudo lhe parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos. Entretanto, quando sobe no alto de uma montanha, homens e coisas lhe parecem bem pequenos. Lembra, a gente fala bastante sobre o ponto de vista. Então, do ponto de vista aqui da Terra, para nós humanos que estamos aqui na Terra, o céu poderia ser uma colônia espiritual, certo? Como a gente já estudou no livro Violetas na Janela.
Para quem está aqui na Terra, nossa, nosso lar, a colônia de São Sebastião, é o paraíso. Agora, se a gente estiver lá em Arcturus, no planeta lá dos arcturianos, e olhar aqui para a Terra, a colônia espiritual vai ser umbral. É uma forma de umbral. Porque existe muito mais além aqui das colônias espirituais. Então, tudo depende do seu ponto de vista, do ponto de vista de cada pessoa, de como ela vai encarar as situações que acontecem com ela. Eu falei que eu ia sublinhar apenas o primeiro parágrafo, mas eu vou ter que sublinhar tudo. Vou ter que sublinhar tudo. É tudo muito importante, eu achei aqui. Então, para aquela pessoa que encara a vida terrena, tendo a consciência da existência da vida futura, que é o que a gente busca fazer aqui, né? Então, a gente encara a nossa vida terrena, mas buscamos cada vez mais ter a consciência da vida futura, que a vida acontece em ato contínuo. A humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas se perdem no firmamento. Então a pessoa percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são do mesmo tamanho. Por isso, sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco e por tão pouco tempo. Como, por exemplo, o poder, né? A gente pode citar aqui alguns exemplos de coisas que nos elevam do ponto de vista aqui da matéria, que é tão pouco e por tão pouco tempo, que seria, por exemplo, a riqueza material, e não que a gente não possa buscar a riqueza material, não é isso. A questão é quando a gente apenas fica com este foco. Esse é o único foco da nossa vida. Então, a riqueza material, sucesso profissional, ou buscar a juventude em muitos e muitos procedimentos estéticos. Não que as pessoas não possam buscar procedimentos estéticos, não que as pessoas não possam buscar um sucesso e realização profissional, não que as pessoas não possam buscar riqueza material. Agora, quando isso começa a se tornar o único foco da tua vida, acaba não tendo muita, como é que eu posso dizer, muita utilidade. Sempre vai ter utilidade, né? Mas a pessoa vai olhar para a encarnação e vai pensar, puxa, eu podia ter colocado meu foco também em outras coisas, né? Em construir relacionamentos harmoniosos com as pessoas, equilibrados com outras pessoas. Eu poderia ter dedicado mais o meu tempo para fazer um trabalho voluntário, por exemplo. Ou, sei lá, eu sou médico. Eu poderia ter separado uma tarde da minha semana para atender pessoas em vulnerabilidade social, que não têm condições para pagar uma consulta particular. Entende, assim, de que forma a gente poderia ter contribuído um pouco mais, assim, para a humanidade de uma forma em geral? Exato, né? De que forma poderia ter evoluído um pouquinho mais, a Anísia falou. Então, sempre tudo vai ter, a gente vai aprender alguma coisa, mas
eu vou falar agora por mim, tá? E eu sei que tem muitas coisas que eu preciso aprender, muitas, mas eu realmente estou tentando me esforçar para quando eu desencarnar, eu olhe para essa encarnação aqui e eu pense, cara, eu dei o meu máximo. Que eu saia dessa encarnação com essa sensação de não assim, nossa, dever cumprido, porque sim, a gente sempre pode fazer mais, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai sair e, a gente podia ter feito muito mais, mas eu realmente não quero sentir que eu, digamos, desperdicei uma encarnação, porque a gente sabe que estar aqui na Terra não é fácil. Então, eu conheço pessoas que têm, por exemplo, muito dinheiro, que, assim, é dinheiro para gerações, assim. Mas são pessoas que têm depressão. Então, como que a gente pode buscar nessa encarnação equilibrar isso? Conquistar um pouco mais de equilíbrio emocional, saúde, poder ajudar as pessoas da forma que a gente conseguir. Não tem um certo e um errado, da forma que a gente conseguir. Eu acho que isso é o mais importante, essa corrente, né? Porque a gente sabe que tudo é energia, então se a gente começa a ser o exemplo, as outras pessoas também vão se inspirando no nosso exemplo. Isso é importante. Obrigada, Anísia, gratidão. Obrigada por curtir, por compartilhar, por estar sempre aqui presente na live. Então, vamos terminar aqui de sublinhar tudo isso, porque foi muito importante. Podemos imaginar que se corre um grande risco se todos pensarem somente na vida futura, deixando de lado a vida presente. Mas não é bem assim. O homem, de maneira instintiva, procura sempre o seu bem-estar. Mesmo sabendo que ele vai permanecer em um lugar por pouco tempo, assim, a média, né, 80 anos, do ponto de... Às vezes aqui, para quem está aqui na Terra, nossa, 80 anos é muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Porque a gente sabe, não é fácil vivermos em planeta Terra. É um desafio. A gente vai tendo dificuldades, vai perdendo a memória, o corpo não vai funcionando tão bem como funcionava com 20 anos. A gente vai sentindo os efeitos, a gente vai tendo menos tolerância em relação a álcool, a quantidade de comida. Então, as dores vão surgindo. A gente sabe que não é fácil. Então, mesmo sabendo que o homem, né, o que nós vamos permanecer em um lugar por pouco tempo, então 80 anos, para a gente aqui pode parecer bastante, mas para o ponto de vista do universo em relação à Terra é pouquinho, né? Tendo em vista que nós somos imortais. O homem busca arrumá-lo da melhor maneira possível. Qualquer um que tiver um espinho em sua mão tentará retirá-lo para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força a pessoa a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo instinto de progresso e de conservação, que são as leis da natureza. Mais para frente, no avançar do livro, a gente vai ver cada uma das leis da natureza. Isso, a Anísia falou, para o ponto de vista da eternidade, uma encarnação de 80 anos, 90, é muito pouco tempo.
Olha, não, talvez até menos que um piscar de olhos. Então, a pessoa trabalha por necessidade, ou porque gosta, e também por dever. Realiza, sim, os planos de Deus que o colocou na Terra com esse objetivo. Então, aqui nós estamos fazendo essa viagem a trabalho. Estamos aqui para trabalhar, para nos desenvolvermos enquanto seres espirituais que somos. Aquele que acredita na vida futura atribui ao presente somente uma importância relativa e facilmente se consola com os insucessos que sofre, ao pensar no destino que o aguarda. Então, se a gente tem essa consciência na vida futura, fica muito mais fácil a gente lidar com as situações, com as derrotas, com os fracassos, com os insucessos, né? Que na verdade eu faço aqui que é entre aspas, porque a gente sempre pode aprender algo com isso. Então, eu não acredito em perdas, eu acredito na transformação. Poxa, não deu certo naquela profissão, não deu certo aquele relacionamento, mas se não deu certo, foi por alguma razão. O que eu aprendi? O que eu extraí disso? Como que eu saí desse relacionamento melhor? Como que eu posso escolher melhor os meus parceiros ou parceiras? Certo? Tudo nos fornece um aprendizado. Então, quando eu falo em fracasso, derrota, insucesso, para mim, na verdade, não é algo negativo, porque a gente sempre pode aprender alguma lição disso. E, novamente, é um ponto de vista. É um ponto de vista. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres em prejuízo dos interesses da alma. Aqui eu vou discordar vou me dar ao luxo de discordar de uma palavra aqui, né? Onde diz que Deus condena, ele condena os abusos desses prazeres em prejuízo dos interesses da alma. Eu acredito que, na verdade, é algo que a gente vai se dar conta ao longo das experiências, das vivências. Porque eu não acredito num Deus punitivo, num Deus que castiga, num Deus que condena. Muito pelo contrário. Eu acredito que Deus, divina consciência, a mente, o todo, né, é amoroso, amorosa. E que justamente não vai influenciar nas nossas escolhas. A gente sempre tem o exemplo do bem, do amor, certo? Então Jesus foi um exemplo de amor. Mas eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de escolher a dor. Eu tenho o direito de tentar outros caminhos. Certo? Isso, a paz. Gomes, seja bem-vindo. Iluminatos. Seja bem-vindo.
No entanto, em um dado momento, a gente mesmo, eu acredito que a gente mesmo vai se dar conta de que uma coisa é o desejo do meu ego, outra é o querer da minha alma. São coisas totalmente diferentes. A partir do momento que eu permito, e é sempre uma escolha nossa, ainda que inconsciente, a partir do momento que eu permito que o meu ego conduza as minhas escolhas, a minha vida, enfim, a tendência aí é a gente se frustrar, porque a gente vai ficar com medo de fazer as coisas, ou de falar, de se expor, de iniciar um negócio. Obrigada, muito obrigada, Orlandes. Ou de iniciar um relacionamento. Eu tenho medo de sofrer. É o ego que precisa, alguma coisa precisa ser vista, porque as pessoas são totalmente diferentes. Agora, quando eu permito que a minha alma conduza a minha vida, opa, a alma ela não tem medo de nada, ela não se apega, ela é pura, ela é a essência divina. Então a ideia é cada vez mais a gente ir permitindo que a nossa alma conduza a nossa vida, as nossas escolhas, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós nos comunicamos, que tomamos decisões. Aí a gente vai estar mais de acordo com a fonte, com Deus, com a consciência divina. Então é contra esses abusos, esses prazeres temporários, né? Que se previnem os que compreendem as palavras de Jesus. A gente já viu essa frase antes, né? O meu reino não é deste mundo. Aquele que acredita na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma e não se abala. Já o que concentra seus pensamentos na vida terrena, aqui na 3D, se assemelha a um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então nós somos essência divina e nós estamos aqui, nós escolhemos estar aqui para realizarmos os aprendizados. A gente escolheu estar neste planeta, neste espaço-tempo. Pode parecer até uma ironia, tendo em vista, né, das notícias negativas que a gente vê o tempo inteiro, das guerras e tudo mais. Mas nós escolhemos estar aqui por algum motivo. Eu quero estar na frequência das pessoas que são odiosas, que são violentas, que perpetuam negatividade, que são corruptas, ou eu quero ir para um outro caminho, e é um baita desafio fazer isso aqui na Terra. É tipo assim, é o chefão, sabe, o videogame? A gente tem as fases, né? E aí chega no chefão. Eu acho que aqui no planeta Terra é tipo um chefão, assim. Agora é pra valer, agora a gente tem que mostrar pra que a gente veio, sabe? Eu fico com essa impressão, assim, que é o nível hard de dificuldade.
E o Espiritismo, então, amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Mostra que essa vida é apenas um elo da corrente grandiosa na obra do Criador. É um elo. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha, que faz com que o homem se concentre na vida presente como se fosse esse o único caminho para alcançar a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Todos nós estamos interligados. Nós estamos interligados com as pessoas que a gente julga serem as pessoas mais bondosas do planeta, tipo Jesus, Buda, Chico Xavier. E também estamos conectados com as pessoas que a gente julga sendo as mais cruéis. O Espiritismo mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados, fornecendo assim uma base e um sentido à fraternidade universal. Lembra? Epíteto falou, né? Que nós somos seres universais, que nós não somos deste mundo. Os arcturianos falam a mesma coisa. Aqui, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, também já foi falado isso. Obrigada, muito obrigada, Orlandes. A gente está aqui na Terra, até a nossa estadia aqui na Terra ela é temporária. Então a gente pode ter tido muitas e muitas e muitas encarnações aqui na Terra, mas talvez em algum momento a gente já não vai mais ter. Então aqui a gente começa a ver, né? Hoje de manhã eu falei que em doses homeopáticas, assim, a conta-gotas, eles vão falando assim, ó, com muita sutileza, de que existe vida fora do planeta Terra, que a humanidade não se restringe apenas aqui ao planeta Terra. Só que de uma forma muito assim, né? Muito sutil. Por outro lado, a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os indivíduos sejam estranhos entre si. Pelo conhecimento de que a alma já existia antes de reencarnar e que já cometeu muitos erros e também acertos em outras vidas, explica-se naturalmente o que parecia ser inexplicável, ou seja, o porquê das diferenças existentes entre os homens na Terra. É esse o conjunto de conhecimentos que não podia ser compreendido pelos homens que viviam na época de Cristo. Foi por isso que ele, no caso Jesus, reservou ao Espiritismo divulgar os ensinamentos mais tarde, ou seja, quando a humanidade já estivesse mais preparada para recebê-los. Ou seja, há 2000 anos atrás, Jesus veio nos ensinar sobre o amor, sobre a paz, e ele falou muito em parábolas. A ideia aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é traduzir essas parábolas, traduzir os ensinamentos de Cristo, que ele
Ele falava com histórias e parábolas, então a ideia é a gente ir esmiuçando isso, trazendo para a luz outras informações. Nossa, essa parte aqui dá vontade, sabe? Dá vontade de sublinhar tudo. Porque é tudo muito importante. Mas tem aqui, ó. Os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa. Aqui, ó. O Espiritismo mostra também que existe uma ligação entre os seres de todos os mundos habitados. Então, quando ele fala todos os mundos habitados, significa que tem vida fora da Terra, que existem outros planetas, galáxias, universos e por aí vai, com muitas e muitas e muitas raças. Obrigada, muito obrigada, Orlandes. Gratidão. Nossa, muito bom esse capítulo. Entende? Então, assim, bem de conta-gotas, eles vão mandando essas informações de que, gente, existe vida em outros planetas. Só que eles não iam falar em pleiadianos, em arcturianos, em reptilianos e essas raças, né? Porque a gente está falando ali de quase 200 anos atrás, quando essa obra foi divulgada pela primeira vez. Então, o Livro dos Espíritos foi em 1857 e o Evangelho foi em 1864. Então, é muito recente. Só que hoje a gente já tem uma mentalidade já bem mais aberta. Illuminatus falou, eu acho que a revelação de Siddhartha sobre a verdade é exatamente essa, de que não estamos sozinhos. É isso aí. Seria até meio arrogante da nossa parte se a gente achasse que a gente está aqui sozinho, né? Muito, muito, muito obrigada, Orlandes, pelo seu apoio. Tivemos hoje 9 compartilhamentos. Gratidão. Então agora a gente vai fazer a nossa prece final. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. A gente vai fazer a nossa prece final e depois a gente vai tomar a nossa água. Nossa água fluidificada. Eles já estão aparecendo, com certeza. Hoje, agora há pouco, na verdade, eu estava assistindo uma live, eu não sei se você conhece, o Léo Schnibeli, do canal Quanticalidade. E ele estava falando sobre as atualizações planetárias. Em termos, né, dos arcturianos, quais são as tendências, assim, né, para os próximos meses, o que está sendo pedido da gente. Então, por exemplo, não entrarmos em provocações, buscarmos manter o máximo, assim, a nossa vibração mais elevada, mais constante. Isso é bem importante porque ajuda a não abaixar, né, ou até mesmo elevar um pouco mais a vibração consciencial do nosso planeta. Então, foi bem importante essa live. Ele postou no dia 27 de abril agora. Vamos então à nossa prece? Vamos lá então. Podemos fechar os olhos.
Faça uma respiração bem profunda. Quando você soltar a respiração, relaxa os teus ombros. Perceba se você estava tenso ou tensa. Relaxe a sua face, a sua mandíbula, a sua testa. Perceba como você está se sentindo agora. Está tudo bem? Você está ansioso, ansiosa? Está tenso? Percebe se tem alguma tensão? Percebe o que está se passando dentro de você. E não julgue. Apenas observe. Respire. Te conecta com o teu chakra cardíaco, com o teu coração. Se quiser, pode colocar a mão no coração. Fique à vontade. E então nós vamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos conectarmos com a espiritualidade, com o conhecimento que foi dado com muito amor por Jesus e depois pela doutrina espírita. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui neste espaço-tempo, que possamos valorizar a vida, amar a todas as criaturas, amar o nosso planeta Terra, que está sendo o nosso lar temporário. Que possamos devolver este amor ao planeta Terra. Recebemos amor todos os dias. Um sol, a lua, as estrelas, a brisa do mar, os animais, as flores, o ar que respiramos, os mares, oceanos, a terra fértil, o sol que ilumina, que aquece os dias mais frios. Que possamos honrar essa existência. Que possamos valorizar a nossa existência, a nossa vida. E valorizar e honrar também o nosso planeta. Gratidão aos mentores espirituais que estão aqui conosco. Gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelo seu amor, pela sua paciência conosco. Gratidão à Terra e gratidão a cada um de nós que se dispôs a estar aqui neste momento realizando este estudo e nos conectando com uma egrégora de sabedoria, de paz, de amor, harmonia. Gratidão. Pode respirar mais uma vez profundamente, abrir os olhos. Ai, que bom, Iluminatos. Gratidão. Agora, quem tiver a sua água
Pode beber com calma. Sinta a água entrando no seu corpo, fluidificando, energizando as suas células, os seus órgãos, os seus ossos, os seus músculos. Sinta a saúde, né? Tome saúde, tome muito amor, tome a paz. Vamos lá, cada um toma no seu tempo, tá? Obrigada, Luiz, pelo follow. Gratidão. Gratidão infinita. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Obrigada, muito, muito obrigada, Orlandes, por apoiar a live. E a gente se vê então na segunda-feira, ao meio-dia, com a continuação do livro Viagem Espiritual. A gente já está chegando no finalzinho desse livro e a gente está numa, entre aspas, uma batalha de livros. Então, no meu perfil, eu coloquei 3 livros para a gente estudar, que é O Poder do Agora, este aqui, Comunicação Não Violenta, e tem o outro que está para chegar, que é Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. São ótimos livros, E aí tem um post que está fixado aqui no meu perfil, que é uma votação. Então, um dos 3 livros será o nosso próximo livro e vocês que vão escolher. O livro mais votado a gente vai estudar, tá bom? Então vai ser ou na semana que vem ou na próxima. Beleza? Muito, muito, muito obrigada. A Fabiana disse que gosta de ler também. É maravilhoso, né? E ainda mais legal poder ler junto com as pessoas, junto com vocês, assim, para a gente trocar ideias, trocar experiências. Eu acho que isso enriquece ainda mais o nosso estudo, né? Então, muito obrigada pela presença de todos, um excelente feriado, um excelente final de semana e segunda-feira estamos aqui novamente. Se Deus quiser, um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.